Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o barroco de novo, porém a gente vai falar só sobre as características visuais que acontecem nas suas esculturas e nas suas pinturas. Eu tô bem mal da respiração, se vocês podem perceber. Só para relembrar que no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre barroco enquanto sociedade, em que contexto acontece. Então, vamos lá, no Renascimento acontece a Reforma Protestante. O barroco acontece na Contra-Reforma, é quando a igreja Católica fala, meu Deus, a gente tem que se organizar para trazer os fiéis de volta. Eles fazem o Concílio de Trento, se organizam, e uma das suas táticas é realmente reforçar a questão da arte para ser algo meio que civilizador e catequizar, né, os fiéis e tentar resgatá-los. No Renascimento, os pintores eles já tinham conseguido e conquistado tudo de forma técnica. Porque se você pensar um pouquinho, antes do Renascimento a gente tem a Idade Média, tá? Na Idade Média, toda a pintura, 90% da pintura é sobre a igreja. A igreja que tem dinheiro para pagar por essas pinturas, correto? Beleza, porém a igreja também mandava em como deveria ser pintado. Então, na Idade Média, todas as pinturas elas não vão ser realísticas. Elas vão parecer desenho de verdade, porque o objetivo da igreja era que se distanciasse ao máximo da figura e da imagem de Jesus. Sabe, que parecer com ele, ser idêntico, ser bem humanizado, fosse quase que um pecado. Aí vem o Renascimento, que, poxa, humaniza tudo e cria várias técnicas para aprimorar o realismo. E aí o Barroco, apesar de ele querer falar de Jesus, ele acontece no momento em que a igreja já está aceitando o formato técnico do Renascimento, o formato técnico de pintura do Renascimento. Então, no Barroco a gente vai ter várias passagens da Bíblia pintadas, porém de forma realística, porque eles aproveitam disso do Renascimento. E aí a gente tem a arte ajudando a igreja a tomar o seu lugar. A arte serve de propaganda, isso a gente já falou. E aí eu botei um exemplo aqui, que é a Pietà. A gente já conhece a Pietà, estudou, que é a do Michelangelo. E essa aqui não é do Michelangelo, é uma pintura. E é só para vocês entenderem quanto vai ser daqui para frente, todas as imagens serão um pouquinho tenebrosas, tá? Do tipo, não que passe medo. Tenebroso porque se utiliza muito do escuro, sabe? Não vão ter muitas... ao contrário do Renascimento, que você vai ter todas as imagens muito claras, você consegue ver todos os objetos da cena, todos os elementos arquitetônicos, aqui a gente não vai ter nem fundo direito. A igreja vai financiar a construção de muitas igrejas para atrair novos fiéis. Então a gente realmente vai ter uma gama de estrelas, de igrejas se criando nesse momento, e não só na Europa, mas como é um momento de grandes navegações, isso vai se expandir para outros países, inclusive para o nosso. O absolutismo, os reis estão adquirindo poder quase que absoluto, então a gente vai ter muito imperador, inclusive Dom João, tentando imitar essa postura do rei Luís XV, que é pintado dessa forma, e aí Dom João manda Debré pintar ele dessa mesma forma. Ai, Deus, eu não sei se respiro ou se falo com vocês. As pinturas vão possuir claro e escuro. O que isso quer dizer? O claro ele vai estar focado só onde interessa. Então, nem aí pro fundo. O fundo vai ser escuro, sim. É para passar um temorzinho, sabe? E para você não perder o foco do que seria principal nessa cena, né? Que eu acho que é uma passagem da Bíblia em que Tomé vai verificar as feridas de Cristo, e se você analisar, são 3 apóstolos e Jesus Cristo. Eles estão extremamente humanizados. É como se a gente estivesse vendo a cena acontecendo na nossa frente. Então isso é para ser persuasivo, sabe? Fazer seu coraçãozinho se comover com a cena. Luz e sombra, de novo, claro e escuro, luz e sombra são a mesma técnica. Não temos fundo, a gente até tem um elemento arquitetônico, porém toda a luz está focada no que interessa, que a maioria das vezes é no rosto, porque eles querem mostrar a expressão. Pintura diagonal. O que isso quer dizer? No Renascimento, existiam milhares de regras para você fazer uma pintura, e uma delas era essa linearidade. Tipo, tem quase que uma linha no meio do quadro que divide o céu e a terra, sabe?
onde vai estar chão, onde vai estar céu. Existe um ponto de fuga, todos os elementos arquitetônicos levam para um lugar só. E aqui eles querem ter essa assimetria, eles não querem copiar o Renascimento. Então, para não copiar o Renascimento, o que eles vão fazer? Um monte de imagem que pareça na diagonal, para não ter uma linha horizontal correta. Então, vão ter a diagonalidade às vezes vai estar nas pessoas que estão na diagonal ou numa luz que vem na diagonal, entendeu? Olha, a versão que a gente tem, por exemplo, de Santa Ceia, é a versão do Da Vinci, né? Que tem a linha perfeita ali da mesa, tem Jesus no centro, as linhas arquitetônicas de trás vão direto para Jesus, todos os apóstolos estão a se movimentar a ponto de que levem seu olhar para Jesus. Aqui a gente tem Jesus chamando a atenção pela forma de estar santificado. Porém, aqui a gente vai ter um ponto de vista diferente da Santa Ceia e também na diagonal, tá vendo? Ai, gente, desculpa, tá difícil pra mim. Dramaticidade. Como que se adquire dramaticidade? Para que eles querem dramaticidade? Primeiro que eles vão escolher cenas que realmente sejam mais dramáticas. Por exemplo, essa passagem da Bíblia aí é quando João Batista, que foi quem batizou Jesus, ele pedem a cabeça dele, ó, um rei ou uma rainha pede a cabeça dele e essa é a cena que a cabeça dele está sendo cortada. E aí não temos um cenário atrás, temos as expressões, ó, dessa velhinha aqui, dele, e a luz está justamente nessa expressão. Dramaticidade, ó, aqui eu acho que é quando Jesus está sendo levado pelos romanos, e a luz ela vai exatamente onde ela quer que você olhe. E aí, por exemplo, tem uma luz no meio da mão de Jesus que está junta ali. Isso é importante? É para mostrar a serenidade em que Jesus está, mesmo ao ser levado sabendo que vai morrer. Sensualidade. A sensualidade, na verdade, acontece na maioria das vezes nas esculturas. Por quê? Porque as esculturas vão ter mais que movimento, vai estar acontecendo uma ação, sabe? Seu corpo vai estar em ação. E para mostrar essa expressão forte dos rostos, vai basicamente parecer bem sensual. Ó, a teatralidade. A teatralidade vai estar tanto na pintura quanto na arquitetura, tá, gente? Todas aquelas cenas são bem teatrais, é como se alguém estivesse tirando foto de uma peça de teatro sobre Jesus. E aqui, ó, os tecidos da arquitetura vão estar sempre muito leves em movimento. Mais do que arquitetura não, mais do que a escultura do Renascimento, que, por exemplo, é para mostrar uma leveza, então existe um contraposto, existe um corpo em movimento. Aqui, o que vai acontecer é que vai estar acontecendo uma ação além de apenas um movimento. Vai ter uma expressão, vai ter uma movimentação, os tecidos vão estar esvoaçados, sabe? O cabelo também. Predomínio de temas religiosos, isso é quase que primordial. Nas esculturas combinavam as curvas e as expressões dramáticas. Está escrito errado aqui, gente. Mas essa é a escultura barroca que eu falei para vocês. Outras características é a riqueza dos detalhes e formas, expressões dramáticas dos personagens retratados, preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, importância da iluminação e do jogo de luz e sombra, a gente falou isso tudo. Uso de contraste para evidenciar a proximidade do divino com o humano. A gente vai ter uma galera que foi muito importante. Um dos pintores que foi importante foi Caravaggio, este é Caravaggio. Ele se diz o pintor da verdade, então ele pinta várias cenas bíblicas e que parece de fato que as cenas estão acontecendo na sua frente. Ó, essa cena bíblica do cortando a cabeça do João Batista tem mais de uma. Tem cortando a cabeça, essa que tá aí, tem tirando a cabeça e tem a cabeça dele na bandeja, né? Porque pedem a cabeça dele na bandeja. E tem, de fato, a cabeça dele na bandeja. Tem essas três cenas. O Rembrandt, na verdade, ele era protestante. Então, ele não vai pintar o que a Igreja Católica manda, né? Ele não vai aderir ao que a Igreja Católica manda, porém, vai se utilizar das mesmas características que estavam sendo utilizadas pela galera que estava pintando para a igreja. Que é o quê? Dramaticidade, claro escuro, né? O Rembrandt, na verdade, ele se pinta muito. Tem muito autorretrato dele, em várias idades. Deixa eu mostrar aqui uma pintura dele.
Olha, ele não está pintando nada sobre Jesus, ele está falando sobre anatomia, porém, se você avaliar, a gente tem luz e sombra, um pouquinho tenebroso, a gente não tem fundo direito, a gente tem um fundo, mas ele é negligenciado. Então, ele está sempre com os mesmos parâmetros dos outros pintores que estão sendo contratados pela igreja. O barroco, gente, ele vai durar até meados do século XVII. O momento em que o barroco nasce e cresce equivale ao momento de grandes navegações. O que isso quer dizer? 1500, a Europa estava no Renascimento e a gente aqui ainda era indígena. E aí, quando os portugueses vêm para cá, eles vão começar a, né, do ponto de vista deles, civilizar o Brasil. E aí, o primeiro movimento artístico que a gente tem é o barroco, tá? Como bom colonizador, ele impõe a sua cultura e sua religião, fato. Usam a arquitetura e a arte como instrumento civilizador, eles acham que é uma forma de civilizar, né? Com a religião. O barroco vem parar na América e a arte conseguiu casar a técnica avançada do Renascimento com a dramaticidade. O Weber não é um pintor tão falado, porém ele se utiliza bastante desse claro e escuro e ele tem uma das pinturas mais importantes, que na verdade ficaram super conhecidas, tem filme, tem 500 mil releituras dessa obra também. O Velázquez. Então, o Velázquez ele é um dos mais importantes, só que o Velázquez não vai ser pintor da igreja de fato. Ele vai ser pintor da corte. Várias cortes vão querer o Velázquez para pintar. Ele é holandês, não, ele é espanhol. O holandês é o Rembrandt. As suas obras também vai ter esse tenebrosismo, né? Tenebrismo, desculpa. E ele vai ter uma das pinturas mais importantes que eu quero que a gente avalie junto, As Meninas de Velázquez. Ele faz muito autorretrato dele também. E é isso, gente. Acabou.